Hoje o vídeo é especial, especialíssimo para você que está se preparando para as provas do Enem e de demais vestibulares em 2022. Hoje eu vou dar 10 dicas sobre temas que certamente irão aparecer nas suas provas. E para alcançar o seu objetivo, o sucesso na conclusão das provas, fique comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux, professor de História, e o meu objetivo hoje é ajudar você a entrar na universidade. E como é que eu vou fazer isso? Através de 10 dicas de assuntos que com certeza irão aparecer nas provas de vestibulares e do Enem e que você deve se preparar de forma adequada para que possa gabaritar a prova. Pensando nisso, vamos lá, direto para as nossas 10 dicas de assuntos de história que certamente irão aparecer nas provas e vestibulares pelo país no ano de 2022. Mas antes, vale um lembrete. O Enem, uma prova complexa, longa, ela vem apresentando algumas características já há alguns anos, como por exemplo, em todas as questões de ciências humanas, ter um texto, uma imagem, um gráfico, um mapa que auxilia na compreensão e no entendimento sobre qual assunto está sendo cobrado. Essa ainda não é uma das 10 dicas, mas certamente é uma orientação que levará você ao sucesso pensando na dinâmica dessa prova. Logo, o desenvolvimento das questões de ciências humanas deve estar pautado na leitura, na interpretação do texto de apoio e também na análise dos dados das informações que o próprio texto te oferece. Dessa forma, você irá conduzir uma linha de pensamento que certamente te encaminhará para a resposta correta. E fica o lembrete, máxima atenção para a leitura, interpretação e reconhecimento das informações que os textos de apoio irão te fornecer, sempre pensando na associação com as competências e habilidades que o Enem já cobra. E eu já tenho um vídeo gravado sobre competências e habilidades que eu vou deixar ou aqui no card ou então na descrição do vídeo, para que assim que você termine de assistir esse vídeo, você possa também se preparar pensando nas competências e habilidades para as ciências humanas. E a primeira dica de hoje é justamente a descoberta da América por Cristóvão Colombo, que aconteceu em 1492, um evento que comemora 530 anos de acontecimento no ano de 2022 e que certamente irá aparecer em uma prova, em um vestibular, justamente porque ele modifica uma condição anterior que existia tanto para europeus quanto para povos americanos. Isso porque as grandes navegações e a descoberta de novos territórios consolidam uma prática mercantil que já estava sendo realizada na Europa, porém em uma dimensão muito mais ampla. Afinal de contas, trata-se de um território recém-descoberto, tendo em vista uma história eurocêntrica. Nesse sentido, a descoberta da América coloca em xeque a identidade dos povos nativos e também está relacionada ao significativo aumento de poder de Portugal e Espanha no final do século XV e começo do século XVI. E esse assunto pode aparecer para você relacionado com a competência da área 1 de Ciências Humanas, que é compreender os elementos culturais que constituem as identidades. Nesse aspecto, relacionando as práticas culturais dos povos nativos americanos com os povos europeus que aqui chegaram. Mas também podemos relacionar este evento a uma série de acontecimentos que transforma Portugal e Espanha em grandes metrópoles do mundo. Assim, este evento estaria conectado à competência 2 de Ciências Humanas, que é compreender as transformações dos espaços geográficos como produtos das relações socioculturais e econômicas de poder. E ainda, pensando na transformação desse espaço geográfico e na exploração dos recursos ambientais, também pode se conectar à competência 6 de Ciências Humanas, que é compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos. Já a segunda dica, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido em aulas presenciais, online ou em reportagens, muitas visões e muitas interpretações
sobre o 7 de setembro, a independência do Brasil de 1822. Esse evento extremamente relevante e importante para a composição da nossa história inaugura aquilo que nós chamamos de período imperial do Brasil, momento em que o território do Brasil deixa definitivamente de fazer parte do reino português e que, com algumas considerações e ressalvas, conquista a sua plena independência política. Esse evento histórico pode se conectar também à competência 1, que fala sobre cultura, mas também à competência 2, já que ela pode ser associada a uma interpretação na transformação dos espaços geográficos a partir das interações socioeconômicas e culturais de poder. Não esquecendo de mencionar que esse evento histórico também pode ser associado à competência da área 3 de Ciências Humanas do Enem, que é compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-os aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Pode anotar, esse é um tema que certamente irá aparecer em sua prova. Já a terceira dica sobre eventos que provavelmente irão aparecer na sua prova está a Revolução Acreana, que começou em 6 de agosto de 1902 e completa neste ano 120 anos de acontecimento. Aparentemente, a Revolução Acreana pode ser interpretada apenas como a dilatação do território brasileiro, iniciado ainda no século XVII e consolidado de fato no início do século XX, justamente com a Revolução Acreana, onde a atuação da diplomacia brasileira, externada pelo Barão do Rio Branco, consolidou os limites do Brasil como nós conhecemos atualmente. Mas cuidado, porque esse evento pode aparecer associado a um outro elemento histórico extremamente importante também do início do século XX, que é o ciclo da borracha. Lembrando que a ideia de ciclo pode estar associada a outros ciclos econômicos, como do açúcar, do café, da mineração, e ainda aparecer conjugado com as transformações provenientes da Revolução Industrial. Afinal de contas, essa borracha estava associada à produção automobilística lá no começo do século XX. Então, esse evento pode ser associado à competência 2, que é a transformação dos espaços geográficos associado às relações de poder, e também com a competência 3, que ilustra a atuação das instituições sociais, políticas e econômicas associadas a diferentes grupos. Mas também conecta a competência 6, que trata sobre as transformações entre homem e natureza em diferentes contextos históricos e geográficos. E aí, cabe mais uma ressalva: o surgimento da figura de Chico Mendes, o seringueiro que lutou pela preservação da Amazônia em um contexto associado à sociologia, história e geografia. E as próximas 4 dicas serão relativas a eventos que ocorreram no ano de 1922 e que completam 100 anos em 2022. Então a probabilidade de esses assuntos aparecerem em suas provas é gigantesca. Atenção para as dicas. A 4ª dica é sobre a Semana de Arte Moderna de São Paulo, que aconteceu em fevereiro de 1922 e que com certeza irá aparecer na sua prova, buscando uma identidade brasileira associada sim a 1822, a nossa independência, mas a um contexto muito mais contemporâneo, já que buscava referências europeias que transformaram a nossa sociedade e que de certa forma estavam em oposição àquele contexto anterior, totalmente dominado pela elite cafeeira. Assim, teremos a Semana de Arte Moderna de 22 ilustrando e acrescentando elementos para a formação da identidade e da cultura do Brasil, buscando nas características nacionais e regionais elementos que ajudam a compor essa dinâmica e complexa sociedade que é o Brasil. Máxima atenção para a Semana de Arte Moderna de 22, já que ela deve vir conectada à competência da área 1 do Enem, que trata sobre os elementos culturais que ajudam a compor a nossa identidade. Outro evento histórico extremamente importante e que aconteceu em 1922 e, portanto, completa 100 anos em 2022,
foi o Levante dos 18 do Forte de Copacabana. Essa é a minha quinta dica de assunto que provavelmente irá aparecer em sua prova. Mas você deve se perguntar, qual é a relevância de uma revolta que aconteceu em um forte no contexto da história nacional? De fato, pensando na República Velha, alguns movimentos impulsionados pelas necessidades ou pelos desejos das classes médias acabaram transformando essa política nacional ao longo da década de 20. E certamente um desses eventos foi o Levante dos 18 do Forte de Copacabana, já que é esse evento que inaugura um movimento tenentista no Brasil. E esse movimento tenentista, associado a outras questões econômicas que ocorreram na década de 20, colaboram para que uma mudança radical aconteça na política nacional. Alguns chamam de Revolução de 30, outros de Golpe de 30, mas o que é incontestável é que o evento ocorrido em 1930 põe fim à República Velha. E lembrando que é a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana que dá start a esse movimento tenentista que irá se desenvolver ao longo dessa década de 20 e que chegará ao ponto máximo com a contestação da velha política dos governantes. Então atenção, já que a Revolta do Forte, que aconteceu em 5 de julho de 1922, irá aparecer para você associado à competência 3 do Enem, levando em consideração a produção e o papel histórico das instituições associados aos grupos sociais que existiam no Brasil daquele momento. E para falar da sexta dica, vamos sair do Brasil e ir em direção à Europa, mais precisamente ao leste europeu. No dia 30 de dezembro de 1922 foi criada a União Soviética. Esse é um assunto extremamente válido e relevante para que possamos compreender os desdobramentos da nossa sociedade de forma global ao longo do século XX. Isso porque, após a Revolução Bolchevique da década de 1910 e das transformações ocorridas no modelo político implantado na Rússia, o regime soviético, nós teremos a criação de uma grande força política, econômica e ideológica que é a União Soviética, que apesar de ter sido criada somente em 1922, foi um evento determinante para o desenrolar do pós-Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, um assunto bastante comum no Enem e que com certeza virá associado a várias competências do Enem, devido ao seu impacto na vida cultural, econômica, social e política da sociedade desde 1922 até 1991, que é o ano em que a União Soviética deixa de existir. Então esse assunto pode aparecer relacionado à competência 1, que diz respeito às identidades, a competência 2, que é a transformação dos espaços geográficos a partir das relações socioeconômicas e culturais de poder, da competência 3, que busca a produção e o papel histórico das instituições associado aos grupos sociais, e também da competência 5, que é utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. Já na nossa sétima dica, voltamos para o Brasil em um assunto que está muito próximo da criação da União Soviética. As transformações que ocorreram na Rússia no início do século XX impactaram na vida política daquele país, inclusive com a criação do Partido Comunista. Alguns anos depois, essa ideologia chega ao Brasil e é especialmente nesse ano de transformações, 1922, que é criado o Partido Comunista do Brasil. E a história do Partido Comunista do Brasil é bastante rica e repleta de episódios onde o partido ia para a clandestinidade, voltava, demonstrava uma atuação contrária aos grupos políticos dominantes e que se associava às camadas médias e mais populares da nossa sociedade, criando assim movimentos sociais que durante muito tempo foram a grande oposição da política no Brasil. E é dessa forma que devemos compreender como é que o Partido Comunista do Brasil pode aparecer na sua prova, justamente através da competência 5 do Enem,
que é utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. Muitos dos assuntos que provavelmente irão aparecer na sua prova em 2022, eu já trabalhei aqui no canal através de outros vídeos. E se você está assistindo esse vídeo pelo seu celular, eu estou disponibilizando no card, aqui na parte superior, um link para que você possa acessar os vídeos. Mas se você está assistindo do computador ou da sua Smart TV, eu vou deixar na descrição do vídeo os links para que você também possa assistir essas aulas, aumentando ainda mais o seu conhecimento sobre esses temas, buscando uma preparação e uma compreensão ainda mais ampla para as provas que acontecerão em novembro e dezembro desse ano. E se você gostou desse formato de vídeo, não deixe de interagir com o conteúdo, clicando em gostei, deixando um comentário. Só assim eu vou ser notificado se você gostou ou não desse formato de vídeo. E isso será decisivo para que eu possa gravar mais vídeos nesse formato. Então, se você está curtindo esse vídeo, já clica no gostei, já deixa um comentário, já se inscreva no canal para não perder nenhum outro vídeo. Dessa forma, você terá outras visões, uma ampla preparação e assim conseguirá acertar todas as questões com datas comemorativas no Enem e nos vestibulares de 2022. E na oitava dica, saímos do ano de 1922 e vamos 10 anos à frente, 1932. A Revolução Constitucionalista acontece em São Paulo e vai de julho de 1932 até outubro de 1932. E é um evento extremamente importante, já que está intimamente ligado ao governo Vargas, especialmente ao período chamado de governo provisório. Essa revolução, que é uma guerra que acontece em São Paulo, se dá por conta da insatisfação das elites paulistas que antes governavam o Brasil durante a República Velha e que se mostram insatisfeitas com a forma como Getúlio Vargas dominava o Brasil. E o grande objetivo da Revolução Constitucionalista é a retomada da legalidade constitucional do Brasil, já que Getúlio Vargas governava o Brasil sem o apoio de uma Constituição. E esse evento, que é uma verdadeira guerra civil, é determinante para a identidade de São Paulo, já que no estado de São Paulo acontecem várias comemorações relativas à Revolução e também é fundamental a compreensão da participação de setores médios da sociedade e também da elite, com destaque para a participação feminina neste evento histórico. Lembrando que a Revolução Constitucionalista gerou um grande acervo documental, já que as ideias e os ideais referentes à Revolução Constitucionalista eram difundidos através de cartazes, bilhetes e mobilizaram grande parte da documentação, deixando para os historiadores um grande acervo documental. Dessa forma, a Revolução Constitucionalista pode aparecer para você em alguma prova relacionada à competência 1 do Enem, que é justamente a que trata sobre os elementos culturais e identidade, e também a competência 3 do Enem, ligada ao papel histórico das instituições associadas a diferentes grupos sociais. Agora vamos dar um salto temporal, saindo da década de 1930 e chegando até a década de 1990. A nona dica está relacionada a um evento que aconteceu nos Estados Unidos, mais especificamente na cidade de Los Angeles, entre os dias 29 de abril e 4 de maio de 1992. Os distúrbios de Los Angeles aconteceram após o julgamento de 3 policiais, brancos e hispânicos, que foram acusados de espancar um motorista negro, Rodney King. Esse motorista era suspeito de dirigir embriagado e foi perseguido pela polícia em alta velocidade, o que gerou o uso excessivo da força por parte dos policiais, que o espancaram e que teve a cena do crime filmada. Após a absolvição dos 3 policiais, teve início uma grande movimentação popular, quando milhares de pessoas se revoltaram, foram para as ruas e durante quase uma semana
promoveram uma situação caótica nas ruas de Los Angeles, protestando contra o abuso de forças, o que caracterizava mais um conflito racial na história dos Estados Unidos. Toda essa movimentação reacendeu a discussão sobre os conflitos raciais nos Estados Unidos e pode aparecer na sua prova, relacionando os acontecimentos do próprio distúrbio de Los Angeles, como também associando a luta contra o fim da escravidão no Brasil durante todo o século XIX. E esse evento ocorrido nos Estados Unidos pode aparecer na sua prova relacionado à competência 3 do Enem, que versa sobre o papel histórico das instituições sociais associados aos grupos e movimentos sociais, além de estar associada à competência 5 do Enem, que busca uma atuação consciente do indivíduo na sociedade em busca da cidadania e da democracia. E do ano de 1992 sai a 10ª dica para que você possa gabaritar a sua prova com relação aos assuntos que completam aniversário em 2022. Há 30 anos atrás, entre 3 e 14 de junho de 1992, acontecia a Eco 92 ou Rio 92, uma grande reunião global onde várias autoridades de vários países do mundo se reuniram na cidade do Rio de Janeiro para discutir o futuro do nosso planeta, pensando na exploração dos recursos ambientais, na forma como as sociedades gerenciavam as suas reservas de biodiversidade, suas reservas minerais e como preservavam as identidades e a cultura dos povos nativos de cada região. Nesse contexto e em caráter global, esse assunto se posicionou diante dos problemas ambientais e de diversidade étnica que enfrentávamos naquele momento, há 30 anos atrás. Evidentemente que ainda encontramos problemas relacionados a essa temática no mundo todo. Porém, a relevância da Rio 92 ou da Eco 92 se dá por ser um evento inaugural que se propõe a repensar todas essas situações a partir de decisões coletivas e de restrições para países que extrapolavam a lógica e a utilização desses recursos ambientais. Dessa forma, a Rio 92 pode aparecer na sua prova contemplando a competência 4 do Enem, que é entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. E também da competência 6 do Enem, que é compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos. Atenção, pois esse é um prato cheio para aparecer na prova, associando áreas diferentes como geografia, história e até biologia. E além das 10 dicas pontuais, também vale uma menção honrosa a Sérgio Buarque de Holanda, o maior historiador do Brasil, que faleceu em 1982 e esse ano relembramos a sua morte com seu 40º aniversário. Atenção, porque o maior historiador do Brasil pode ser lembrado a partir do conceito de homem cordial, sempre associado ao período colonial de nossa história. Então, não se assuste se esse conceito aparecer na sua prova. Afinal de contas, ele é utilizado por muitos historiadores e em várias teorias para compreender a dinâmica de ocupação do nosso território a partir de um elemento que se associava a outras culturas, a outros contextos. E se você chegou até aqui, ao final do vídeo, eu quero te propor um desafio. Quando passar o Enem e depois que você gabaritar a sua prova, eu quero que você venha aqui e comente quantos desses assuntos apareceram em provas e vestibulares pelo Brasil. Então eu vou ficando por aqui, agradeço se você assistiu até o final, bom estudo, sempre pensando na preparação e na otimização do tempo para assuntos extremamente relevantes para a realização das provas, Enems e vestibulares pelo Brasil. Valeu, gente, muito obrigado, sucesso e até lá, tchau, tchau!